Olá pessoal, nesse exercício nós temos um projétil sendo lançado obliquamente com ângulo de 37 graus com horizontal e no momento que ele atinge a sua altura máxima, ele encontra um plano horizontal e percorre, desliza sobre ele. Ele fala pra gente que esse plano é sem atrito, ele desliza sobre ele durante 5 segundos e depois ele cai novamente, atingindo aqui uma determinada posição, e o exercício quer que a gente encontre qual é esse alcance, qual é essa distância horizontal que o projétil percorreu. Então, pessoal, primeiramente, pensando aqui no momento do lançamento, essa velocidade que está inclinada aqui um ângulo de 37 com a horizontal, ela pode ser decomposta em duas direções, na direção horizontal, que a gente vai chamar aqui de velocidade Vx, e na direção vertical, que seria aqui a velocidade Vy, no caso aqui eu vou chamar de V0y. E aí o que acontece com esse projétil durante a subida? Durante a subida, como a gente ignora aqui nesses exercícios a resistência do ar, durante a subida não vai existir nenhuma força na direção horizontal que vai fazer com que essa velocidade Vx aqui do projétil, essa componente horizontal da velocidade, se altere. Ele não vai ganhar não vai nem ganhar velocidade nem perder velocidade na direção horizontal. Porém, na direção vertical, por conta da influência da gravidade, por conta da existência da força-peso, né, em qualquer ponto que esse projétil, que a gente analisa esse projétil, vai existir a força-peso na vertical e para baixo, atuando nele. Essa força-peso vai produzir nele uma aceleração, no caso aqui, que vai fazer com que essa velocidade vertical seja reduzida. Ele vai, durante a subida, entrar num movimento retardado quando a gente pensa na vertical. Tanto é que no momento que ele atinge a sua altura máxima, no momento que o projétil chega aqui na altura máxima, ele perdeu toda a sua velocidade vertical. A velocidade vertical dele é nula nesse momento, porém ele ainda tem velocidade horizontal. A velocidade horizontal permanece aqui Vx. E é ela que vai fazer com que o projétil consiga deslizar em cima desse plano horizontal. Não vai haver forças, não vai haver uma aceleração fazendo com que o projétil ganhe ou perca aqui velocidade, essa velocidade Vx durante esse deslizamento no plano. Porque nós teríamos, as únicas forças presentes aqui seriam a força-peso na vertical e para baixo e a força normal por conta dele estar encostado na superfície. Essas forças iriam estar se anulando, a normal iria estar anulando com a força-peso, e durante esse trajeto, durante o trajeto no plano horizontal, nós podemos dizer que a força resultante é zero. E como a resultante é zero, força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Significa que se a resultante é zero, esse projétil não tem aceleração. A aceleração dele vai ser nula nesse trecho, ou seja, ele vai desenvolver esse trajeto de 5 segundos em um movimento uniforme, em um movimento retilíneo e uniforme. Ele vai desenvolver um MRU aqui. Aí depois, quando ele sai desse plano inclinado, a força-peso vai ser a única força presente que vai estar atuando nesse projétil. E ela vai fazer agora ele começar a ganhar velocidade na vertical e para baixo. Ele vai descer e ganhar velocidade na vertical e para baixo. A velocidade horizontal dele não vai ser perdida. Ele vai continuar em qualquer momento tendo velocidade horizontal. Essa velocidade horizontal Vx é a mesma do começo. Então, para nós definirmos aqui esse alcance que o exercício está pedindo, a gente poderia analisar essa questão, dividir ela em duas partes. O lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo seria, a gente estaria pensando na junção aqui desse movimento de subida com o movimento de descida. Juntando esses dois pedacinhos, nós temos um movimento aqui de um lançamento oblíquo completo e o movimento retilíneo e uniforme aqui em cima do plano horizontal. Para nós descobrirmos o deslocamento aqui no lançamento oblíquo,
Nós teríamos que lembrar que na horizontal o movimento é uniforme e na vertical, por conta da gravidade, o movimento é uniformemente variado. Se o projétil está saindo aqui do início com uma velocidade v0y, ele vai estar chegando aqui no solo, como ele vai chegar no mesmo nível que ele saiu, como ele saiu do solo aqui, vamos colocar que é o solo, e está chegando no solo, como ele chega no mesmo nível, essa velocidade que ele chega vai ter o mesmo valor da velocidade vertical que ele saiu, porém, como está apontando em um sentido contrário, a gente orienta aqui com um sinal negativo. Aqui para matemática entender a diferença, né, de um vetor que está para cima e outro vetor que está para baixo, a gente precisa atribuir sinais. É comum a gente dizer que a altura vai aumentando para cima, então, em tese, a gente já está considerando que as posições vão aumentando para cima, significa que para cima os valores são positivos, e conforme o projétil vai descendo, ele vai perdendo posições, então tudo que tiver apontando para baixo a gente coloca o sinal negativo. Então ele vai estar chegando aqui no solo com a velocidade menos v0y. Aqui deixa eu colocar a velocidade vx que ele saiu. E aqui o ângulo alfa, que é o ângulo alfa do lançamento. Então, para a gente definir o espaço que ele vai percorrer horizontalmente, nós teríamos que utilizar essa equação de um movimento uniforme, a formulinha de velocidade média. Eu precisaria da velocidade horizontal, Vx, que não é difícil a gente calcular, a gente vai conseguir encontrar daqui a pouco. O deslocamento ΔSx eu chamei de ΔS1. E eu preciso do tempo, preciso encontrar o tempo. Para descobrir o tempo, nós vamos olhar o que está acontecendo aqui na vertical. Ele saiu com a velocidade v0y e chegou com a velocidade menos v0y. Então, para descobrir o tempo desse movimento, nós vamos usar essa equação, a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Ele chega no solo com uma velocidade menos v0y, ele saiu com uma velocidade inicial v0y, eu estou substituindo aqui a velocidade final por menos v0y, a inicial, que é v0y, a aceleração da gravidade, seria a aceleração vertical, é a aceleração da gravidade, e como ela aponta para baixo, nós temos que colocar o sinal negativo também, para ficar coerente com a velocidade aqui que a gente atribuiu o sinal, vezes t. Eu vou passar esse menos gt para o outro lado, vai ficar mais gt positivo, e o menos v0y vai ficar positivo passando para o outro lado, vai ficar v0y com v0y, 2v0y. Agora a gente vai substituir os valores, vamos encontrar quem que é esse v0y e quem que é o vx. Pela decomposição dos vetores, olhando aqui nesse desenho inicial, pela decomposição dos vetores, o vx e a velocidade v0 estão com o ângulo θ, o ângulo alfa, aqui no caso. Então, se o Vx e o V0 estão com ângulo, a gente escreve que o Vx é o V0 vezes o cosseno do ângulo alfa. E o V0y, como ele está sem o ângulo alfa, o V0y e o vetor V0 estão sem o ângulo alfa, a gente escreve V0 vezes o seno de alfa. Então, vai ficar aqui que o Vx, olhando nos dados do exercício, o V0 vale 50 e o cosseno vale 0,8. Vai ficar 40 metros por segundo. Velocidade horizontal. E a velocidade vertical no início vai ficar 50 vezes 0,6, que vai dar 30 metros por segundo. Então, para a gente definir o tempo, nós sabemos que a gravidade é 10. O tempo desse movimento, considerando somente o lançamento oblíquo, vai ser 2 vezes o V0y, que é 30. Então, vai ficar 60 dividido por 10, vai dar 6 segundos. O movimento foi de 6 segundos, o lançamento oblíquo duraria 6 segundos. Então,
A velocidade Vx nós já sabemos que é 40. Vou substituir aqui. E aí nós vamos encontrar que o deslocamento do lançamento oblíquo, considerando somente o lançamento oblíquo, vai ser de 240 metros. Esse 6 que está dividindo, eu passo multiplicando. Agora, o deslocamento em cima do plano horizontal é fácil da gente calcular. É um movimento retilíneo e uniforme. A velocidade que o projétil está se movimentando no plano é a velocidade Vx. Então, nós podemos usar Vx é igual a ΔS por ΔT. Agora, o ΔS2 por ΔT. Como é um movimento uniforme, eu posso sempre usar a expressãozinha de velocidade média. Velocidade não muda, vale 40 no plano. O ΔS que ele vai percorrer a gente vai encontrar. E o tempo no plano horizontal é 5 segundos. Então vai ficar 5 vezes 40. Vai dar 200 metros. Ele percorre 200 metros em cima do plano horizontal. Então esse alcance que o exercício chamou de A seria a soma desses dois valores, ficaria 440 metros. Essa aqui seria a resposta do exercício, 440 metros. É o alcance aqui que ele estava pedindo no começo. Aqui, pessoal, eu quero fazer um comentário extra nesse exercício, pensando aqui no cálculo desse ΔS1, que seria o alcance considerando aqui somente o lançamento oblíquo, nós poderíamos ter encontrado esse ΔS1 usando uma formulinha própria de alcance lá do movimento, da parte de lançamento oblíquo. O alcance horizontal, que seria o deslocamento horizontal no lançamento oblíquo, que eu vou chamar aqui de ΔSx, ele pode ser encontrado pela expressão velocidade ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento, dividido aqui pela gravidade. Essa formulinha ela vem da junção aqui, né? Se a gente pega o tempo do movimento e substitui aqui na expressão 1, na formulinha do deslocamento no movimento uniformemente variado, a gente chega nessa equação, ou não, perdão, não seria nessa daqui que a gente iria substituir o tempo. A gente teria que isolar o tempo aqui e substituir aqui no ΔT na parte horizontal. Quando a gente faz essa substituição, a gente pode chegar nessa expressão, porém, né, se a gente tenta logo de cara fazer a conta com essa expressão, nós teríamos que multiplicar o ângulo de lançamento por 2. 2 vezes 37 daria 74. E aí o exercício não fornece nem o seno e nem o cosseno de 74. E aí, para utilizar essa expressão, para você conseguir resolver essa questão usando essa expressão, você teria que lembrar das relações trigonométricas e lembrar do seno de um arco duplo. O seno de um arco duplo é 2 vezes o produto seno de um arco, do arco, vezes o cosseno dele mesmo. Então, eu poderia substituir o seno de 2α por 2 vezes seno alfa cosseno alfa. E aí nós teríamos os dados que o exercício deu. Nós poderíamos substituir aqui a velocidade, essa velocidade seria a velocidade de lançamento, a velocidade original, V0, ficaria 50 ao quadrado, 2 vezes o seno 0,6 e o cosseno 0,8, 0,6 vezes 0,8, dividido aqui pela gravidade. Então, ficaria aqui 50 vezes 50, eu vou escrever desse jeito, vezes 2, vezes 0,6, vezes 0,8, dividido aqui por 10. Aqui 2 vezes o 50 vai dar 100. Esse 0 do 10 eu vou cortar com o 0 do 50. Esses dois zerinhos podem comer as vírgulas do 0,6 e do 0,8. Então, vai ficar 5 vezes 6 vai dar 30. 5 vezes 6 vai dar 30. E 30 vezes 8, 240 metros. Então, aqui a gente teria o mesmo valor para o deslocamento que a gente obteve aqui para o ΔS1, né? Primeiro a gente calculou o tempo
do lançamento oblíquo, que deu 6 segundos, e depois jogou na expressão aqui de velocidade média, porque o movimento na horizontal é um movimento uniforme. De qualquer forma, por esse caminho ou por esse aqui que a gente fez, daria certo, daria o mesmo resultado.